desenho didático na educação online. A gente já colocou, né, já fizemos as nossas palavras, a nossa nuvem de palavras. Então, o que é esse desenho didático? Né, e quais são os objetivos do desenho didático quando a gente fala de educação online? Bom, primeiro, o desenho didático ele vai orientar o professor, a escola ou a instituição, né? Então, é um arcabouço de atividades, atitudes, né, e análises que são feitas que compõem o desenho didático. Então, ele vai orientar a mobilização de múltiplas competências cognitivas, habilidades e atitudes. Então, antes de iniciar um desenho didático, a gente vai analisar quem é o nosso público, que tipo de educação a gente quer, né? Nós trabalhamos com uma educação instrucionista ou trabalhamos com uma educação interacionista, onde o aluno também faz parte né, do processo de construção. Então, que educação que a gente quer? E a partir daí vai se desenvolvendo o desenho didático. Um outro objetivo do desenho didático é orientar a criação de processos e materiais didáticos, né, que procurem atingir os objetivos de aprendizagem. Então, todos nós, professores, temos, né, claros os objetivos de aprendizagem. O que os nossos estudantes vão aprender? Então, o desenho didático, ele vai orientar a criação das situações de aprendizagem para que os objetivos sejam alcançados, né, para que os alunos efetivamente aprendam. Um outro objetivo é articular cada material com os demais, né, de um conjunto. Então, eu não posso colocar materiais desconectados, né? Então, tem que ter uma conexão entre os materiais, entre as atividades, né, para que eles se conversem, né, que, de fato, atendam aos objetivos de aprendizagem. E um quarto objetivo é otimizar o acesso à informação a partir de diferentes meios e recursos tecnológicos. Então, no desenho didático, eu vou definir que recursos tecnológicos eu vou utilizar, que ambiente virtual de aprendizagem eu vou utilizar, e o desenho didático vai otimizar o acesso, né, à informação a partir desses meios, né, que eu escolhi. Nós temos vários modelos de desenho didático. Um deles, aqui tem algumas etapas, né, que a gente chama de modelo ADI. A gente vai falar rapidamente sobre as 3 primeiras etapas, que é análise, design e desenvolvimento. Eu queria chamar a atenção para que, quando a gente fala desse desenho didático, na perspectiva que eu estou abordando aqui, é um desenho didático muito mais amplo, né, para uma escola, para uma instituição. Quando o próprio professor vai criar o seu desenho didático, essas etapas elas se misturam, né, porque é só um professor, é só aquela disciplina, então é bem mais simples, né, mas eu optei por fazer essa abordagem mais ampla, porque pode ser que algumas escolas, né, que vocês trabalhem, queiram fazer um desenho didático para uma educação online, para 2021, por exemplo, utilizando o ambiente virtual. A gente não sabe, né, qual vai ser a situação da educação pública, da educação básica pública no próximo ano. Então, é importante a gente entender um pouquinho essas etapas. Essas etapas, elas não são hierárquicas, né? Elas acontecem como um quebra-cabeça. Né? Então, essas imagens, elas representam, né, o que é esse modelo do desenho didático. Né? Então, são pecinhas que se encaixam para a gente ter o todo. E também uma espiral, né? À medida que a gente vai criando esse desenho didático, ele vai ampliando as possibilidades de utilização, enfim, dos ambientes ou das próprias atividades e materiais disponibilizados no Alpha. Então, a gente vai falar um pouco sobre análise, design e desenvolvimento. Na etapa de análise, a primeira coisa a fazer é identificar a filosofia de educação. Que filosofia de educação eu implemento nas minhas aulas, ou na minha escola, ou na minha instituição? Então, eu utilizo uma educação instrucionista, uma educação bancária, em que o professor é o que transmite a informação,
Então, se for isso, o meu desenho vai ser de um jeito, né? Se eu utilizar a perspectiva da educação online, que é o que a gente está estudando aqui, né, de uma educação interativa, onde o aluno tem protagonismo, que a autoria de professores e alunos fazem parte do processo de aprendizagem, eu tenho uma outra filosofia de educação e, portanto, o desenho didático vai ser diferente, né? Eu vou criar condições no ambiente virtual para que a autoria, para que a interação possa acontecer. Eu tenho que identificar, né, quais são as características dos participantes, dos meus alunos, né, quem são esses alunos, quais as necessidades deles, né, que tipo de recursos ou de infraestrutura eles têm ou eles não têm, né, para que eu possa criar o meu desenho didático. Eu preciso identificar as necessidades de aprendizagem, né, então fazer um diagnóstico, né, para saber o que os alunos sabem e quais são as necessidades deles, para que o desenho esteja de acordo, né, com o perfil, né, dos estudantes e com o que eles precisam. Que tecnologias, quais são as possíveis tecnologias, né, que podem ser utilizadas. Então, nesse momento, eu só estou analisando, né, eu estou identificando essas tecnologias e definindo os objetivos. Em seguida, depois de feita toda essa análise, a gente passa para a fase do design, né, desenho mesmo didático. E aí, se a gente está pensando numa instituição, numa escola, então a gente vai ver quem é a equipe, quem vai trabalhar, né, nessa perspectiva da educação online. Que conteúdos, estratégias pedagógicas e tecnologias, né, ou estratégias tecnológicas serão utilizadas. Qual é o cronograma daquele curso, daquela unidade, né, daquela disciplina, tá? Que ambiente virtual de aprendizagem eu vou utilizar? Lá na análise eu levantei as possibilidades. Quando eu vou desenhar, eu já desenho a partir de um ambiente virtual escolhido, né, para aquele propósito. Que interfaces externas que a gente vai utilizar? Vocês devem se lembrar que quando nós discutimos os princípios da educação online, um dos princípios é ambiências diversas, né? Então, você pode utilizar não só o ambiente virtual, mas, enfim, outras interfaces, sites, aplicativos que possam ajudar o aluno a aprender. Então, que interfaces externas são essas? E uma construção coletiva, né? O ideal é que a equipe trabalhe junto. Não é o caso que a gente está vivendo hoje no ensino remoto emergencial. Como o próprio nome já diz, é uma emergência e cada professor, de alguma forma, está tentando o contato com seus alunos através, né, de algum tipo de interface, ou pelo WhatsApp, ou por algum ambiente virtual, mas não tem sido configurado essa construção coletiva. Mas quando a gente vai trabalhar com a educação online, né, mesmo pensando desde o início no desenho didático, é importante que a construção seja coletiva. E aqui eu coloco uma observação. Em ambientes virtuais de aprendizagem, as pessoas desenvolvem novas habilidades cognitivas e novas estratégias de aprendizagem. Por que essa observação? Para que a gente não corra o risco de fazer transposição do presencial para o online. Vocês devem se lembrar que na reunião anterior, no nosso encontro anterior, eu falei isso, né, que o que configura o ensino remoto é a transposição do presencial para o online. Quando a gente trabalha no online, quando a gente faz o desenho didático para as nossas turmas, é importante que a gente pense especificamente no uso das tecnologias e que a gente crie situações de aprendizagem utilizando o potencial da cibercultura, das tecnologias digitais, e não faça apenas uma transposição, já que as pessoas, né, desenvolvem habilidades cognitivas diferentes usando os ambientes virtuais ou as tecnologias. Na etapa de desenvolvimento, a gente vai criar o material pedagógico, né, configurar o ambiente, inserir as interfaces externas, ou seja, montar o nosso ambiente virtual, que é o que a gente está solicitando na atividade, né, que vocês façam um pouco disso. A gente vai criar um material de orientação para os alunos,
sempre que a gente trabalha com a educação online, é muito importante que os alunos sejam bem orientados, né? Afinal de contas, nós não estaremos juntos fisicamente, mas estaremos juntos no ambiente virtual. Então, quanto mais orientações os alunos tiverem, mais fácil será o processo, né, de ensino-aprendizagem com a utilização dos ambientes virtuais de aprendizagem. Tá? E aqui mais uma observação. Na educação online, os conteúdos eles são vivos, né? Lembrem-se daquele princípio da educação online que a gente falou também, que o conhecimento é uma obra aberta. E, portanto, os conhecimentos, eles são vivos, eles transformam-se, estão ressignificados ao longo de todo o curso, de toda a disciplina, de todo o ano letivo. Então, o que eu fiz em um curso, muito provavelmente eu vou ter que modificar em outro, porque são outras pessoas, é um outro público, é uma outra realidade. Né? Então, os conteúdos, eles são vivos, né? E podem, inclusive, devem ser produzidos em parceria com os estudantes. O que é o ambiente virtual de aprendizagem? Na semana passada, nós vimos que o ambiente virtual de aprendizagem ele pode ser utilizado tanto para a educação à distância em massa, né? E aí você vai utilizá-lo como um depósito de PDF e atividades de autoaprendizagem apenas, ou você pode utilizar o ambiente virtual para trabalhar de uma forma heterogênea, né, singular, levando em consideração as singularidades do nosso público e de forma bastante interativa. Eu trouxe aqui dois conceitos de ambiente virtual, né, para a gente poder refletir. A professora Edmeia Santos fala que o ambiente virtual de aprendizagem é um espaço fecundo de significação, onde seres humanos e objetos técnicos interagem, potencializando assim a construção de conhecimento, logo a aprendizagem. E eu trago em seguida um aprofundamento sobre o conceito de ambiente virtual de aprendizagem que eu desenvolvi no meu doutorado. Então, a partir de uma pesquisa, né, de mais de 2 anos, com formação de professores, de docentes online, eu identifiquei que o ambiente virtual de aprendizagem era muito mais do que um simples site, muito mais do que uma simples plataforma, né? Mas ele é um dispositivo de produção de subjetividade, que combina o que a gente vê, né, o que é visível, o que é invisível, o que se diz, o que não se diz, ou seja, né, os silêncios falam também no ambiente virtual de aprendizagem, né, a combinação também das forças, das atitudes, das relações e das linhas que conectam as pessoas que o habitam, que pode proporcionar afetos. E aí, afetos alegria ou afetos tristeza, e aquilo que a gente conversou também na semana passada. Então, o ambiente virtual de aprendizagem é muito mais do que uma plataforma. E aqui, eu coloquei aqui para vocês verem, a plataforma, na verdade, é a técnica, né? Então, o Moodle é uma plataforma. A partir do momento em que todos nós estamos dialogando, estando presentes naquele ambiente, ele passa de uma plataforma para um ambiente virtual de aprendizagem. Então, ele deixa de ser apenas um espaço técnico frio para ser um espaço onde pessoas estão interagindo, dialogando, aprendendo e ensinando. Então, nós temos algumas plataformas que a gente, né, que está sendo utilizado, estão sendo utilizadas hoje no mundo afora. E aqui eu trouxe apenas algumas, tá? O Edmodo é quase uma rede social para a educação, né? O Moodle, que é uma plataforma mais utilizada nas instituições públicas aqui no Brasil e no mundo, muitas universidades, muitas escolas utilizam também o Moodle. A gente tem outras, né? O Blackboard, o Brightspace, o Canvas, e nós temos o Google Classroom. Por que eu estou trazendo isso para vocês? Porque na nossa disciplina, no nosso componente curricular, nós optamos por mostrar e por favorecer o conhecimento de vocês de um ambiente virtual de aprendizagem ou de uma plataforma de aprendizagem, né,
como eu falei para vocês. Por que nós optamos pelo Google Classroom? Ele é o melhor, ele é o mais interessante? Talvez não, né? Tem muitas fragilidades, né? Cada um tem os seus pontos positivos e pontos negativos. Mas, nesse momento, por que o Google Sala de Aula é a melhor opção? Porque qualquer professor, de uma forma simples e fácil, consegue criar a sua turma, consegue inserir os seus alunos e consegue ter o contato, né, através do ensino remoto, nessa plataforma. Tá? Enquanto os outros exigem uma equipe maior, né? Por exemplo, o Moodle da UESB, ele é utilizado para os cursos de educação à distância, para os cursos à distância da UESB, graduação e pós-graduação. Mas, nos cursos presenciais, e que agora está acontecendo o ensino remoto, a UESB também está usando o Google Sala de Aula. Por quê? Por que não usar o Moodle? Porque para usar o Moodle era necessária uma infraestrutura muito maior, né? Era preciso de um computador, que a gente chama de servidor, para estar, né, essas turmas, era preciso funcionários para inserir os alunos, e no Google Sala de Aula, cada professor consegue, de uma forma independente, fácil e simples, criar a sua turma. Então, por isso, nós optamos pelo Google Sala de Aula, tá? Eu queria saber de vocês, eu vou colocar aqui no chat, eu queria saber se vocês conhecem o Google Sala de Aula, se já usaram, se usam. Para a gente ter uma ideia. Vamos lá. Vamos ver quantos de vocês conhecem, ou conhece, mas nunca utilizou, ou não conhece. Isso vai facilitar tanto a condução da oficina, né, para eu mostrar para vocês, quanto o trabalho também dos professores tutores na semana que vem, tá? E durante também, claro, o segundo módulo. Bom, então, por enquanto, a maioria conhece, né, e provavelmente já utiliza. Isso é bom, né? Isso vai facilitar bastante. Alguns não conhecem, e poucos conhecem, mas não utilizam, ou não utilizaram ainda. Vamos ver aqui o que vocês estão falando no chat. Não conheço, não conheço. Tá. É bom para quem não puder, quem não conseguir participar aqui pela nossa enquete, pode participar pelo chat também. O importante é que vocês falem, tá? Que eu possa entender quantos de vocês já conhecem o Google Sala de Aula. Conheço, mas não uso. A Janete, a Milton, conheço como aluno. Interessante. Rosália não conhece. Eliane conhece, mas nunca utilizou. Cristina conhece, mas usa pouco. Luciana já usou. Ótimo, maravilha. Ouvi falar agora depois da pandemia. Mas, na verdade, o Google Classroom, ele já era utilizado antes, mas realmente nesse período da pandemia é que as escolas começaram a utilizar mais, e as escolas públicas em especial, porque ele é simples, né, e gratuito. Não é software livre, né, mas é gratuito. Aqui já conheço, utilizo um curso que faço, que ótimo. Então, vamos lá. Dos que conseguiram responder aqui na enquete, 25 conhecem, 16 não conhecem, e 10 conhecem, mas nunca utilizaram. Então, está bem dividido, né? Apesar da maioria conhecer, tem vários que não conhecem,
e também vários de vocês nunca utilizaram. Então, a gente vai mostrar do início mesmo, de como você vai abrir a sua turma, tá? De uma forma bem simples, para que todo mundo possa fazer essa atividade e, quem sabe, depois, quem não usa ainda, utilizar com seus estudantes, certo? Depois a gente volta aqui para ver o número de pessoas, tá? Podem continuar votando, tá? Que isso aqui depois é material para a gente, para colocar lá no nosso ambiente, tá? Bom, então tem várias formas da gente iniciar, acessar o Google Classroom ou o Google Sala de Aula, tá? Em alguns momentos ele aparece, né, em inglês, outros em português. Então, o Google Sala de Aula, ele pode ser acessado de várias formas. Eu vou mostrar para vocês como acessar do e-mail do Gmail. Por que do e-mail, Mara? Bom, é bom do e-mail porque, em geral, quem tem e-mail Gmail, né, utiliza, e geralmente o e-mail da gente já fica aberto. Então, assim, quando você abre o e-mail, por exemplo, aqui é o meu e-mail. Né? Quando você abre o e-mail do Gmail, ou algum e-mail institucional Google, que aí pode ser quem é professor do Estado, por exemplo, tem o e-mail Enova, quem é professor ou funcionário da UESB, tem o e-mail UESB, que é Google também. Então, pode ser Gmail particular, ou pode ser um e-mail institucional que seja Google, tá? Então, quando você está no seu e-mail, na parte superior direita da tela, aparecem 9 pontinhos. Nesses 9 pontinhos, quando a gente clica, vão aparecer vários aplicativos, várias possibilidades de utilização de aplicativos Google disponíveis para mim, né, porque eu tenho o e-mail do Google, tá? Então, eu tenho aqui eu posso entrar, por exemplo, no YouTube, eu posso entrar no Gmail, tá? No Drive, na minha agenda, no Google Fotos. Então, tem vários. E entre eles, a gente vai encontrar o Google Sala de Aula. No meu Gmail, ele está em português, Google Sala de Aula. Mas se eu entrar pelo e-mail da UESB, ele vai aparecer Google Classroom. Mas é a mesma coisa, tá? Então, quando eu entro pelo e-mail, é nesses 9 pontinhos que eu encontro o Google Sala de Aula. Então, eu vou clicar em Google Sala de Aula. Se você está utilizando o Google Sala de Aula pela primeira vez, essa página vai estar em branco, tá? Porque você não tem nenhuma turma ainda. No meu caso, aparecem várias turmas, porque eu já criei as turmas, tá? Vou aproveitar e mostrar para vocês aqui como elas aparecem. Então, se você é aluno de uma turma, quando você visualiza a turma, ela aparece com esse íconezinho assim, como se fosse um quadradinho com uma pessoa dentro. Isso indica que eu sou aluna dessa turma. Quando aparece essa setinha para cima, tá vendo aqui? Esse íconezinho aqui, isso indica que eu sou professora da turma, tá? Então, tanto as turmas que eu sou professora, quanto as turmas que eu sou aluno ou aluna, vão aparecer aqui, né? A partir do momento que eu criar as minhas turmas ou que eu me inserir como aluno de alguma turma, tá? Então, é muito simples, gente. Na parte superior direita da tela, vai aparecer um mais, tá? E é nesse mais que a gente vai clicar. Então, eu vou clicar no mais e eu tenho duas opções. Participar da turma ou criar turma. Participar da turma é se eu quiser participar como aluna e tiver o código da turma. Então, eu clico em participar, vai ser o caso dos alunos de vocês. Se vocês enviarem o código da turma para os alunos vão fazer esse mesmo procedimento e vão clicar em participar da turma e digitar o código. Mas não é o nosso caso. O que a gente quer agora é criar uma turma como professor. Eu vou digito criar uma turma, tá? Eu aceito as condições que o Google me oferece e clico em continuar. Ele me pede o nome da turma, tá? Então, eu vou colocar aqui, turma teste educação online. A parte de sessão, assunto e sala é opcional, tá?
não precisa colocar. A única coisa que é obrigatória aqui na criação da turma é o nome da turma, tá? Eu coloquei aqui turma, teste, educação online. E aí eu clico em criar. Demora um pouquinho e ele vai criar a turma. Então, criar a turma é muito simples. Pronto, a minha turma já está criada. Ela não tem nada. Não tem material, não tem atividade, não tem aluno, mas ela já foi criada, tá? Então, é assim que a gente cria a turma no Google Classroom. Ela normalmente já vem com um padrão aqui nessa parte de cima do banner, mas logo embaixo aqui você vai ver, ó, selecionar tema. Eu posso mudar o tema. Se essa cor não me agradou, se esse tema não me agradou, eu posso mudar. Por exemplo, vamos escolher esse primeiro aqui. Selecionar tema. E ele muda tanto o banner quanto, né, a cor dos tópicos aqui, tá? Então, eles vão sempre estar de acordo com o meu banner. Eu posso também fazer um upload de uma foto, ou seja, trazer para aqui uma foto que eu queira colocar aqui em cima no meu banner, certo? Bom, eu tenho aqui, vamos dar só uma geral no ambiente. Eu tenho 4 abas: mural, que é essa primeira, atividades, pessoas e notas. No mural, é essa parte da frente, a primeira página que os alunos vão ter acesso. Eu posso configurar esse mural como eu quiser. Por exemplo, se eu quiser inserir as minhas atividades, mas elas não aparecerem no mural, eu posso fazer essa opção. Então, sempre que eu quiser configurar o meu mural, eu vou nessa engrenagemzinha, nesse ícone da engrenagem, que está aqui na parte superior direita da tela, tá? Então, aqui eu posso mudar, né? Se não me agradou, turma, não me agradou o nome que eu dei para a turma. Então, turma Educação Online WESB. Tá? Eu já mudei, eu posso mudar. Aqui, eu posso gerenciar o código da turma, ele está ativado. Então, com esse código aqui, eu posso mandar esse código para os meus alunos e eles acessam o Google Classroom, digitam esse código lá em participar e vão diretamente acessar a minha turma. Tá? Eu posso mandar também o link direto aqui. Então, o mural, ele vem com a configuração padrão dele, é que os alunos podem postar e comentar no mural. Eu, particularmente, não gosto, porque eu acho que fica muito cheio de coisa e a gente acaba se perdendo, né? Eu sempre prefiro colocar, os alunos só podem comentar, né? Então, só quem posta no mural é o professor, mas aí é uma opção de cada um. Você vai configurar como, né, você achar adequado, tá? Mas se vocês acharem que é interessante que o aluno também poste no mural, que seja como uma rede social, é possível deixar, tá? Eu posso mostrar as notificações no mural, né? As notificações são tudo que eu criar, né? Se é material que eu inseri, se é atividade que eu criei, eu posso mostrar as notificações condensadas, como é o padrão. Eu posso ocultar a notificação ou eu posso mostrar anexos e detalhes. Isso aqui também enche bastante o mural. Então, eu vou manter aqui e mostrar notificações condensadas. E aqui a parte de avaliação, tá? Eu posso escolher aqui sem nota final, total de pontos, ponderada por categoria, tá? Não vou mexer nisso agora não, para que a gente veja o básico. Eu fiz as minhas configurações, eu salvo. Tá? Então, esse é o mural. Então, eu posso, por exemplo, aqui, colocar uma mensagem, né? Sejam bem-vindos, bem-vindas. E aí eu posto. Isso aqui é importante, olha. Tanto aqui no mural quanto nas atividades, se eu postar, o aluno tem acesso imediatamente. Mas eu posso programar, ou seja, eu quero que essa mensagem de boas-vindas só abra na segunda-feira. Então, eu programo e coloco lá, vejo qual é a data de segunda-feira, e na segunda-feira ele abre automaticamente. Se eu quero fazer uma mensagem mais elaborada e não posso fazer agora, eu posso salvar como rascunho, o aluno não vai ver,
depois eu volto, edito, quando ela estiver pronta, eu posto, tá? Não é o caso agora, eu quero postar a minha mensagem para que vocês vejam, né, como que a mensagem vai ficar aqui no mural. Então, já fiz a minha mensagem aqui no mural, agora eu vou para a aba Atividades, tá? A nossa aba Atividades. Tudo que eu for criar nas atividades, seja inserir material, criar tópico, ou a própria, né, situação de aprendizagem, que a gente chama de atividade ou tarefa, eu vou sempre utilizar esse botão Mais Criar. Tá? Quando eu clico aqui em Mais Criar, eu tenho essas atividades, essas possibilidades. Então, o Google Classroom não me dá muitas possibilidades, como o Moodle, por exemplo. Então, são poucas, né? Por isso que ele é fácil e simples para qualquer professor utilizar. Então, eu tenho a atividade com teste e pergunta. Esses três aqui são tipos diferentes de atividade. Eu tenho material, que é o material que eu vou disponibilizar para o meu aluno. Eu posso reutilizar uma postagem, ou seja, se eu tenho uma turma e quero utilizar, né, que não é essa, e quero utilizar uma postagem que eu já utilizei em outra turma, eu posso. Se eu for professora das duas turmas, eu posso. Ou mesmo dessa mesma turma, eu posso reutilizar a postagem. E posso criar um tópico, tá? Então, sempre nesse botão de criar. Então, vamos começar aqui pelo tópico. O que é esse tópico? Esse tópico, gente, ele funciona para organizar o nosso ambiente. Então, lá no Moodle, por exemplo, quando eu criei módulo 1 e coloquei a data, módulo 2, a data, né? Então, aquilo são os tópicos. Então, por exemplo, eu posso criar os tópicos aqui com as unidades, né? Então, primeira unidade, adicionar. Vou criar outro, só para vocês verem. É bem fácil, é criar tópico e aqui eu vou digitar segunda unidade, por exemplo, tá? E vou adicionar. Bom, mas eu quero que a primeira unidade fique antes da segunda unidade. Não tem problema. Eu posso arrastar, tá? Então, eu arrasto, seguro com o botão do mouse e arrasto e organizo do jeito que eu quiser, tá? Então, o tópico é isso. É bem simples. É só para a gente organizar o nosso ambiente, tá? Então, nós já vimos como criar turma, como configurar o mural e colocar uma mensagem no mural para o meu aluno e como criar tópico. Agora, a gente vai criar material. O que é criar material? Criar material é inserir material que pode ser um texto, pode ser um vídeo, pode ser um podcast, qualquer material que o meu aluno, né, vai precisar para estudar. Vamos colocar aqui, materiais para estudo. Então, onde é que eu vou? Aqui eu posso fazer a descrição, se eu quiser, né? Então, acesse este material, leia os textos, veja os vídeos. Por exemplo, tá? Aqui embaixo eu tenho o botão adicionar. É nesse adicionar que eu vou adicionar os links, né? Os textos que eu quiser para o meu aluno ler. Então, eu posso adicionar algum material que esteja no meu Google Drive. Eu posso adicionar um link da internet. Então, eu vi um texto interessante, eu copiei o link, então eu posso inserir aqui o link. Eu posso adicionar um arquivo que esteja no meu computador, então eu faço o upload para o ambiente, para o Google Sala de Aula, e o meu aluno vai ter acesso. E eu posso inserir também um vídeo diretamente do YouTube, tá? Então, eu tenho alguns, eu peguei aqui alguns já materiais para facilitar, para não ter que procurar agora. Então, por exemplo, eu tenho aqui um vídeo do YouTube. Então, aqui eu vou buscar, ver se é isso mesmo.
Vamos imaginar que aqui eu estou montando uma turma, uma disciplina de literatura. Então, eu quero discutir com os meus alunos sobre a Semana de Arte Moderna, tá? Então, eu vou escolher esse vídeo aqui, eu já vi, já assisti, já vi que é interessante para os meus alunos, então eu vou adicionar, tá? E eu vou adicionar também um texto para que eles leiam. Eu vou adicionar. Esse texto ele está na internet, não está no meu computador. Então, eu vou adicionar um link aqui. O link eu já tenho ele copiado, né? Então, eu adiciono o link. E aqui vai aparecer Modernismo no Brasil, que é o texto, né, que eu quero. Mas eu tenho outro material que está no meu computador. Então, eu vou adicionar um arquivo. Para adicionar um arquivo, eu preciso fazer o upload dele, ou seja, trazer do meu computador para o Google Sala de Aula. Tá? Então, aqui, eu já tenho aqui modernismo e contexto político. Então, eu vou, pronto. Então, eu já tenho aqui 3 materiais para o meu aluno ver, tá? Então, em que tópico que eu vou postar isso? Eu vou postar no tópico da primeira unidade, porque esse material é da primeira unidade. E aqui, do mesmo jeito que eu mostrei para vocês lá no mural, eu também posso fazer aqui. Eu posso postar, e aí todo mundo vai ver, né, imediatamente. Eu posso programar, ou seja, eu quero que esse material esteja aberto num determinado dia e horário. Ou eu posso salvar como rascunho, porque ainda não está pronto, tá? Então, eu vou postar, para vocês verem como vai aparecer aqui. Então, já criei o tópico da primeira unidade, já coloquei aqui material para os meus alunos verem, né? Então, já coloquei um vídeo, já coloquei um link de um artigo e já coloquei um arquivo que estava no meu computador sobre a Semana de Arte Moderna, tá? E aí, gente, tá dando para vocês acompanharem? Deixa eu dar só uma olhadinha aqui no chat do YouTube. É bem ruim ficar só falando, né? Mas eu estou tentando falar pausadamente para facilitar para vocês. Tá tranquilo? Tá dando para vocês entenderem direitinho? Tá dando para acompanhar? Acho que sim, né? Então, ótimo. Bom, vamos lá. Criar, né? Vamos passar aqui para o próximo passo. Então, criar. Então, já criei o tópico e já criei o material. Agora a gente vai criar as atividades. Eu vou começar com a atividade chamada pergunta. O que é essa pergunta? É parecido com o nosso fórum de discussão, com algumas diferenças que eu vou mostrar para vocês, mas é mais ou menos como se fosse um fórum de discussão. Tá? Então, aqui eu vou criar uma pergunta. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui, a gente está estudando sobre Semana de Arte Moderna, então eu vou colocar aqui, vamos conversar sobre a Semana de Arte Moderna de 1922? O que você sabe sobre essa semana? Quais foram os principais participantes na pintura, na música, na literatura? Nas instruções, é muito importante que vocês coloquem o que o aluno tem que fazer, tá? Então, para facilitar para ele. Então, aqui, por exemplo, digite a sua resposta na parte superior direita da tela e depois clique em entregar. Após a entrega, você terá as respostas dos colegas. Interaja com eles, com elas. Então, essa é uma das diferenças do Moodle. No fórum de discussão do Moodle, o que acontece? Eu entro, vejo que todo mundo está conversando, né? Vejo a participação de todo mundo e coloco a minha. Posso interagir direto com o professor, posso interagir com o meu colega. Na pergunta, que é parecido com o fórum, no Google Sala de Aula, o aluno só vai ver o que os colegas estão ou escreveram, né, digitaram, ou estão conversando, depois que ele mandar a dele. Tá? Então, ele envia a atividade dele, a resposta dele, né, entrega e depois ele tem acesso. Aí ele pode interagir, ele pode responder para um colega, né, ele pode, enfim, dialogar como um fórum de discussão, tá?
Eu posso, por exemplo, criar essa pergunta e colocar aqui, adicionar aqui um material que eu acho que é interessante para o aluno ler para responder essa pergunta. Eu posso colocar o mesmo material que está lá na parte de material, ou posso colocar outro material, não tem problema. Eu sempre gosto de colocar o mesmo material lá no material onde tem tudo, e em cada atividade eu gosto de colocar o material específico para aquela atividade. Tá? Então, por exemplo, vamos imaginar que o texto que eu coloquei lá, né, o link que eu coloquei lá, é um material interessante para ele ler antes de participar do fórum. Então, aqui, eu já coloquei aqui, tá? Então, quando eu crio uma atividade, seja pergunta ou seja outra atividade, eu vou ter aqui desse lado, né, a pontuação, é uma atividade que pode ser pontuada, tá? Então, eu posso colocar, por exemplo, aqui vale 10 pontos. Eu posso colocar com uma data de entrega, né, limite. Então, eu vou colocar aqui, daqui a uma semana, dia 20, tá? O horário é opcional. Eu vou escolher em que tópico que ele vai ficar. Eu quero que ele fique na primeira unidade, porque eu estou organizando a minha primeira unidade. E aqui eu vou configurar. Os alunos podem responder uns aos outros, já vem marcado. Ótimo. É importante que eles possam responder uns aos outros, né? Os alunos podem editar a resposta, vocês podem marcar também, né? Ele pode colocar a resposta e depois ele modificar a resposta deles. Cada um vai escolher como quer a configuração, tá? Feito isso, eu clico em perguntar. E aí, a minha pergunta, né, a minha atividade está aqui, tá? Vamos conversar sobre a Semana de Arte Moderna? Uma coisa que eu não coloquei aqui, que é importante vocês colocarem, é, por exemplo, na frente aqui, ó, atividade 1, né? Então, foi até bom eu esquecer, porque eu já mostro para vocês como voltar na atividade para editar. Então, em todas as atividades ou materiais que eu criar aqui, do ladinho dela vão aparecer 3 pontinhos. Se eu clico nesses 3 pontinhos, eu posso editar, né? Eu posso excluir, tá? Eu posso copiar o link. Então, eu quero editar. Então, eu vou editar e aqui na frente eu vou colocar aqui, atividade 1. Pronto. E aí eu salvo. Tá? Então, eu já criei, já coloquei o material e a atividade. Eu quero que o material fique antes da atividade. Então, eu clico e arrasto. Tá? Então, pronto, eu já tenho materiais para estudo da primeira unidade e já tenho uma atividade do tipo pergunta, né? Que é o tipo de fórum, tá? Eu tenho aqui um outro tipo de atividade. Então, vamos clicar aqui nessa atividade. Vou colocar aqui atividade 2. Vamos imaginar que nessa atividade 2 eu quero que ele faça um resumo do texto, né? Ou uma resenha crítica do texto. Vamos colocar um resumo, né? Só para ficar mais fácil para vocês entenderem. Então, atividade 2, faça um resumo do texto Modernismo no Brasil em anexo. Então, eu vou colocar anexado onde? Aqui, em adicionar. Tá? Eu vou colocar aqui o texto, né, para ele fazer o resumo. Então, vou colocar aqui o link, ou se for um arquivo, né, eu posso colocar o arquivo também, tá? Então, ele vai ter aqui o material, né, eu adicionei o material para ele fazer o resumo. Mas onde é que ele vai fazer esse resumo? Ele tem que fazer num editor de texto, não é isso? Então, esse criar que está dentro da atividade, não é aquele criar lá fora, tá? Esse criar que está aqui dentro da atividade, ele serve justamente para criar o espaço ou a interface em que o aluno vai fazer a atividade. Então, quando eu clico em criar, eu posso criar um documento, uma apresentação, né, como se fosse um PowerPoint, uma planilha, desenhos, formulário. Mas eu quero um documento, que ele vai fazer o resumo. E aí, imediatamente, né, automaticamente, é aberto uma página em branco, né? Eu não preciso fazer nada com ela, eu posso só colocar aqui atividade 2 no título, se eu quiser, tá? Se não quiser, não tem problema. Eu fecho
e volto aqui. Isso aqui, gente, é muito importante quando vocês estão realmente fazendo atividade para os estudantes. O padrão do Google Sala de Aula, quando eu insiro, quando eu crio um documento para o aluno responder uma atividade, os alunos podem visualizar o arquivo. Se eu mantenho esse padrão, o aluno vai abrir o arquivo, o documento de texto, mas ele não vai conseguir digitar, ele não vai conseguir editar, ou seja, ele não vai conseguir fazer o resumo. Ele vai só ver, não é isso que eu quero. Então, nessa setinha aqui do lado, eu tenho outras opções, que é, os alunos podem editar o arquivo. Essa opção é quando todos os alunos vão editar um único arquivo. Ou quando eu quero fazer um texto colaborativo, por exemplo, a turma toda vai fazer, criar juntas o resumo do texto. Se é isso que eu quero, então eu vou escolher, os alunos podem editar o arquivo, que é único arquivo. Mas se não é isso que eu quero, se eu quero que cada aluno faça o seu próprio resumo, eu escolho aqui, ó, fazer uma cópia para cada aluno. Quando eu escolho fazer uma cópia para cada aluno, quando o aluno acessar, já vai ser criada uma cópia com o nome dele. E quando o professor receber, já vai receber essa cópia com o nome dele, tá? É importante colocar as instruções, aqui, para que ele saiba, como que ele tem que fazer, Eu vou colocar um aqui que é padrão, eu sempre faço. Opa, saiu metade só. Então, aqui, por exemplo, abra o documento com o seu nome, que está na parte superior direita da tela, digite o resumo e finalize clicando em entregar. Então, quando o aluno abrir, na parte superior direita da tela vai aparecer o documento de texto com o nome dele. É só ele clicar, vai abrir, ele faz o resumo e clica em entregar. Só isso. E eu criei a atividade. Tá? Eu criei a atividade, não coloquei num tópico nenhum, mas eu posso arrastar e colocar aqui, tá? Atividade 2. Então, já tenho material de estudo, já tenho atividade 1 e já tenho atividade 2. Para a gente finalizar essa parte, vamos criar uma atividade com teste. Tá? O que é essa atividade com teste? É um formulário que é criado automaticamente como teste. Então, o professor, por exemplo, pode fazer um teste objetivo, questões objetivas, que aí a correção é automática. Ou pode colocar também questões abertas, e aí o professor vai criar, vai corrigir e depois dar a nota para o aluno. Tá? Então, quando eu clico em criar atividade com teste, já abre aqui, Então, eu vou colocar aqui teste da primeira unidade. Teste da primeira unidade. Então, vamos lá. O que eu vou fazer aqui? Eu já tenho aqui, eu não preciso criar o formulário, porque ele já está aqui embaixo. Eu vou clicar nesse formulário para editar, tá? Então, eu vou editar, colocar aqui teste da primeira unidade. A primeira questão, como uma prova, eu posso colocar aqui nome completo. Resposta curta, um formulário como outro qualquer que a gente já está acostumado a utilizar no Google, tá? Então, eu coloco a primeira, tem que ser o nome completo, eu coloco uma questão como obrigatória. Aí eu vou criando as questões. Vamos imaginar que eu queira aqui uma questão objetiva, tá? Eu selecionei algumas aqui, só para mostrar para vocês. Então, por exemplo, que artista fez a capa do catálogo da Semana de Arte Moderna de 1922? Aqui eu quero múltipla escolha, porque eu vou colocar várias opções para ele marcar apenas uma, tá? Então, por exemplo, Iberê Camargo, Tarsila do Amaral, de Cavalcante, tá? Bom, eu fiz essa questão, mas para que o teste ele seja corrigido automaticamente, eu preciso dizer no formulário qual é
a resposta certa. Então, eu vou aqui, clico em respostas corretas, escolho de Cavalcante, que é a resposta correta, coloco quanto vale essa questão, vale 1 ponto, e concluo. Pronto, a pergunta já está feita, tá? Então, eu vou colocar aqui outra pergunta. E assim, eu vou fazendo, né, as minhas questões do meu teste, tá? Vou colocar só mais uma aqui. Então, qual alternativa apresenta, respectivamente, títulos de livros de Mário de Andrade, Raul Rupp e Oswald de Andrade? Então, já tenho algumas aqui copiadas. Vou colocar aqui. É importante que o professor tenha o planejamento com antecedência. Tá? Aqui, uma segunda opção. E uma terceira opção. Tá? Então, eu vou dizer aqui qual é a resposta certa, que é esta daqui, e vale 1 ponto. Tá? Eu concluo. E assim eu vou fazendo, gente. Eu posso fazer uma resposta, uma questão aberta, tá? Por exemplo, eu coloco aqui uma questão aberta. Faça um parágrafo descrevendo a Semana de Arte Moderna. Então, nesse caso aqui, eu vou configurar como parágrafo, né? Vou colocar com todas como obrigatórias, tá? Para que o aluno tenha que responder todas as questões. Certo? A questão aberta, o professor tem que corrigir, mas as questões fechadas, o próprio sistema, o próprio Google Classroom já corrige, tá? Eu posso criar, né, só mais uma aqui, diferente para vocês verem, de um outro tipo, tá? Que é, por exemplo, quando tem mais de uma resposta correta. Então, aqui, marque os participantes da Semana de Arte Moderna de 1922. Então, aqui é uma caixa de seleção. Observe que eu não cliquei em caixa de seleção, mas pelo tipo, né, pelo que está aqui, ele já identificou que era uma caixa de seleção. Então, aqui tem mais de uma opção correta. Eu coloco aqui, por exemplo, Mário de Andrade, Machado de Assis, Anita Malfatti, tá? A mesma coisa, eu vou marcar quais são as corretas. Marco, coloco aqui a pontuação e concluo. Acho que eu não coloquei a pontuação nesse, né? Não, nessa daqui eu não coloquei a pontuação. Vamos lá, resposta correta, 1 ponto. Então, cada uma vale 1 ponto, tá? Então, vamos visualizar aqui como é que ficou o teste. Aqui eu posso ver, ó, nome completo, tá? Aqui ele vai marcar, aqui ele vai marcar, aqui ele marca mais de uma, tá? E aqui ele responde, depois envia. E aí o professor vai receber lá no Google Sala de Aula, tá? Eu vou fechar aqui, voltar para o Google Sala de Aula. Aqui eu vou colocar 50 pontos, né, que eu coloquei valendo 5 lá, então pode ser ou 5 pontos, se for o caso. Então, eu posso colocar uma data, né, para o aluno fazer essa atividade, tá? E vou colocar isso no tópico da primeira unidade, e crio a atividade. Observem que a lógica é a mesma, né? A lógica é a mesma. Então, eu crio tanto pergunta, quanto atividade com teste, material, tópico do mesmo jeito. Clicando em criar, né, escolho o que eu quero, crio e faço aquela configuração básica. A próxima aba é pessoas. Aqui eu posso inserir uma outra pessoa como professor, né, algum outro professor que vá compartilhar comigo essa turma. E aqui eu insiro os meus alunos. Lembrando que, se eu abrir a turma com o meu e-mail Gmail, eu preciso inserir os meus alunos também com e-mail Gmail. Se eu abrir a minha turma com o e-mail do Enova, os alunos precisam ter e-mail do Enova, tá? Eu não consigo colocar um e-mail do Enova nessa turma que eu criei com o Gmail. É bem simples. Clica aqui no mais, digita aqui o endereço, tá? Então, aqui o meu já tá, mas, por exemplo,
né, gmail.com, tá? E depois coloco em convidar. Convidar. E assim, ele não vai aceitar aqui porque é esse e-mail que eu estou usando como professora, né? Então, não posso usar o mesmo e-mail. Mas é assim que vocês vão inserir o professor tutor da turma de vocês, a professora tutora, com alunos da turma, né? Para que eles confiram o que vocês fizeram, tá? Então, é clicando aqui em aluno, digita o e-mail dele ou dela e clica em convidar, tá? Só isso. E ele já vai receber, ou ela já vai receber no e-mail o convite. Se por acaso não receber no e-mail, que está acontecendo muito, né, um problema do Google, o professor às vezes envia e o aluno não recebe no e-mail. Se ele não receber no e-mail, basta você copiar esse código aqui e mandar para o professor, tá? Para o tutor, e aí ele ou ela, com esse código, consegue entrar na turma. Tá? É a mesma coisa de você inserir lá como pessoas, certo? Então, são as duas possibilidades. Ou ainda mandar, né, o link inteiro. Então, copiar link de convite. Então, se você enviar, ele vai receber. Certo? Bom, eu acho que a parte básica é isso, tá? Eu quero ver agora se vocês... quais são as perguntas de vocês, para a gente, né, fazer essa parte de pergunta e... Vamos lá. Vou voltar aqui, acessar as perguntas, para a gente poder ter o mínimo de interação. Vamos ver se já tem perguntas aqui. Tem alguma pergunta? Não tem pergunta? Não tem pergunta. Eu vou mandar para vocês o link, se vocês quiserem. Na verdade, assim, se vocês quiserem fazer pergunta aqui pelo chat do próprio YouTube, eu consigo visualizar, tá? Que perguntas, que dúvidas que vocês ficaram, tanto da parte do desenho didático, né, de como eu vou escolher as minhas atividades. Então, por exemplo, se eu vou fazer um desenho didático interativo, eu preciso colocar atividades que sejam interativas. Então, criar uma pergunta, criar uma atividade com um documento compartilhado para que os alunos façam juntos, em equipe, né? Então, eu não posso querer interatividade, né? Fazer uma educação interativa, uma educação online, colocando só material para o aluno ler e atividade individual, por exemplo. Então, o desenho didático é que vai dar esse perfil para que eu possa criar as atividades, né? As situações de aprendizagem no ambiente virtual, tá? Pergunta: como enviar a formação da sala? Como enviar no Moodle a formação? É bem simples. Então, aqui, por exemplo, eu criei a turma, tá? Então, eu vou colocar em pessoas o tutor, né? Ele já vai ver, e eu vou fazer um print da minha turma, né? Então, no meu teclado tem aqui um print screen. Então, eu dou um print, eu posso... às vezes fica mais fácil para o professor, quando eu tenho feito formação, às vezes o professor acha mais fácil, por exemplo, abrir o PowerPoint e colar esse print lá, né, e salvar como imagem, tá? Então, em algum momento, você pega esse print, que está na área de transferência, coloca no PowerPoint, por exemplo, cola lá, clica com o botão direito e salva como imagem no seu computador. E essa imagem você vai enviar aqui para o fórum, tá? Eu estou com um perfil de estudante, vou retornar aqui para o perfil. Então, depois que você salva a imagem lá, você vem aqui, criando uma turma no Google, tá? Então, eu vou aqui, vou entrar em uma turma aqui, entrar nessa Vitória da Conquista 3, por exemplo. Então, Tiago abriu aqui a turma, né? Então, algumas pessoas já fizeram. Eu vou responder, tá? Clico aqui em avançado. E aqui eu posso inserir uma imagem, né? Eu vou buscar a imagem que eu salvei lá no meu computador
e insiro aqui. Ou eu posso também aqui, se for em PDF ou se for, né, um arquivo, eu posso fazer isso aqui também, tá? Então, eu vou aqui, escolho, né, a pasta que tá, onde está o meu arquivo, e depois envio esse arquivo, tá? Então, posso enviar por aqui também. É bem simples, não tem dificuldade, não, tá? Agora, não esqueçam de inserir o professor como aluno da turma, tá? E basta um print, gente, não precisa mandar mais do que isso, não, um print, só para que os colegas possam também ver, já que só o professor, só o tutor é que vai ter acesso à sala de aula de vocês. Então, o print é só para vocês interagirem entre si, um ver o que o outro está fazendo, quem já conseguiu fazer, tá? É muita informação para entender, muita mesmo. Esse webinário vai ficar gravado, depois vocês podem ver a parte, né, da oficina com calma, parando, né, e vai fazendo à medida que eu fui fazendo aqui, né, vocês vão fazendo daquele mesmo jeito que vocês vão conseguir, tá? O print para postar no Alva é de qual parte da turma, mural das atividades. Pode ser do mural, não tem problema, tá? Pode ser o mural, porque aqui o mural já mostra o nome da sua turma, tá? Não tem problema. Se você quiser mandar o da atividade, também tudo bem, né? A gente não tem problema, tá? O mural é bom porque já tem aqui, né, o banner, mas pode ser das atividades também, tá? Elmara, como fica a questão da confiabilidade da avaliação por meio do AVA Google Classroom? Bom, essa questão da avaliação é uma questão que a gente tem discutido, inclusive, no presencial, né? O que a gente pode fazer é fazer menos atividades desse tipo de teste, né? Ou fazer atividades em que o aluno tem um tempo para fazer e que ele possa fazer tanto questões fechadas, né, quanto questões abertas. Não tem muito jeito. Ele não vai estar junto do professor. Então, a gente precisa confiar, né, colocar algumas questões abertas para que ele possa, para a gente, né, ver se ele realmente estudou, e não colocar toda a avaliação nesse tipo de prova, nesse tipo de teste. É importante que a gente tenha perguntas, né, que são fóruns de discussão, que a gente tenha atividades colaborativas, que a gente tenha outras atividades que a gente possa avaliar, tá? A mesma coisa no presencial, né? Há décadas que a gente discute essa questão. E porque o aluno pesca, porque o aluno, sabe? Não dá para a gente ainda ter esse mesmo modelo de avaliação, a gente precisa mudar o modelo de avaliação. Eu posso fazer um teste? Posso. Eu posso, inclusive, colocar uma autoavaliação, como eu coloquei para vocês na disciplina, né? Pede para o aluno se avaliar, fazer uma autoavaliação, ver o que ele achou, como é que foi o desempenho dele, sabe? Tudo isso faz parte da avaliação, né? Pede para um colega avaliar o outro, e aí fica a avaliação do professor, né, mais a avaliação do aluno, mais a avaliação, a autoavaliação, isso tudo transforma a avaliação em algo um pouco menos penoso, né, um pouco mais justo, tá? Porque se a gente for fazer só prova valendo 10 e colocar online e, sei lá, dar 1 hora para ele responder, ele tem acesso à internet, né? Ele tem acesso a outras pessoas. Então, assim, é a gente confiar, é a educação, isso faz parte da educação. Gostaria de saber como fazer uma atividade de formulário, uma entrevista para várias turmas responderem e ter um gráfico com as respostas. Quando você faz o formulário, Janaína, e as pessoas respondem, você já tem acesso às respostas. Deixa eu ver se eu tenho alguma aqui, eu não tenho nenhuma resposta, tá? Eu vou entrar aqui, responder, tá? Só para eu poder te mostrar aqui. Vou colocar aqui qualquer coisa, vou enviar outra resposta, vamos ver se ele me permite. Vou colocar errado aqui também. Aqui pode ser uma entrevista, tá? A questão das perguntas pode ser em formato de entrevista. Então, aqui eu já respondi. Quando eu volto no meu formulário, na edição do meu formulário, eu já tenho aqui na aba respostas as 2 respostas. E aqui eu já tenho
os gráficos. Então, eu posso ver isso como resumo, eu posso ver as respostas por pergunta, eu posso ver as respostas individualmente. E no resumo, eu já tenho aqui, né, o gráfico que me mostra cada pergunta, né, como é que os alunos responderam, né? Tá vendo? Então, é bem tranquilo, assim, não tem dificuldade, não, tá? Apenas o tutor como aluno é suficiente? Sim, Rosália. Coloca só... Agora, claro, que aqui a gente está fazendo uma experimentação, né? A disciplina, ela é só de 30 horas, né? Ela vai terminar no dia 23. Então, o que a gente quer é que vocês experimentem. Mexam, criem várias atividades, experimentem mesmo. E se sentirem confiantes e puderem, né, e desejarem, vocês podem criar uma turma depois e inserir os alunos de vocês, alunos reais, lá na aba Pessoas, né? Então, aqui eu posso, por exemplo, copiar uma lista de e-mail e colar de uma vez só. Quando eu coloco aqui e-mail, eu posso dar um Ctrl+V aqui e colar todos os alunos de uma só vez, tá? E aí todos eles vão receber o convite. Ou então, se eu tiver os meus alunos no WhatsApp, eu clico aqui nesse link, né, e envio, né, colo lá no meu WhatsApp que os meus alunos têm acesso. E aí todo mundo entra com... Agora, claro, todos eles vão ter que ter e-mail Gmail para entrar, né? O ambiente não permite, se eu abrir com o Gmail, os alunos precisam entrar com o Gmail. Se eu abrir com o Enova, os alunos precisam entrar com o Enova, tá? Professor, já estou colocando em prática o uso do mapa mental com minhas turmas de sexto e sétimo. Ai, que legal, sexto e sétimo. Tem sido bem produtivo, com o Google Class não será da mesma forma. Que maravilha, gente, eu fico super feliz. Eu acho que o componente curricular só faz sentido se tudo que vocês estão estudando tiver, né, servir para vocês em algum momento. Ou agora, ou depois, ou para refletir, né, ou para colocar em prática com os alunos, ou na escola, ou para fazer formação de professores, ou para mostrar para os colegas professores, mas de alguma forma isso tem que, né, chegar até um objetivo final da gente, que é justamente a utilização dessas tecnologias digitais. Lília, gostei muito da explicação. Como há um tempo não acesso, já havia esquecido algumas coisas. A gente esquece mesmo, tá? Eu também, quando fico um tempo sem mexer no ambiente, qualquer um que seja, até o Moodle, então eu tenho que relembrar, né? Então, assim, a gente precisa da prática mesmo, né? O e-mail do tutor não é Gmail, mas o tutor deve ter o Gmail. Pede, né, que ele envia para vocês o Gmail. Acho que todo mundo tem Gmail, tá? Eu quero praticar com os meus alunos. Faz isso mesmo. Se você não quiser colocar a turma inteira, pega, sei lá, 5, 6 alunos mais próximos para você fazer alguns testes, né, com eles, depois coloca todo mundo. Acho que vale a pena, tá? Gente, acho que é isso, né? Passamos uns 20 minutinhos do nosso que a gente tinha proposto, mas acho que a ideia é essa mesmo, a gente conseguir mostrar um pouco do que é possível fazer. E esse desenho didático, ele precisa estar pensado para a turma de vocês. Então, eu não posso ter o mesmo desenho didático para todos vocês. Cada um, ou cada escola, ou cada comunidade vai fazer o desenho didático de acordo com a educação que acredita, de acordo com os pressupostos e estratégias pedagógicas, né, que a escola caminha. Então, é isso, tá? Agora, o que eu indico para vocês é, quanto mais vocês conseguirem fazer o seu desenho didático na perspectiva da interação, da autoria, né, melhor. Aí, por falar em autoria, hoje foi publicado um texto que depois eu coloco lá para vocês lerem, tá? Do Mariano Pimentel, né, que é o mesmo autor dos princípios da educação online. Esse foi de hoje, é uma série de textos que ele está escrevendo sobre educação online, e esse hoje foi sobre autoria, muito interessante. Ele questiona muito a autoria do aluno na escola, então acho que vale a pena a gente ler, né,
para enfatizar mesmo a importância do aluno ser protagonista, do estudante ser autor, de você dar essa opção, né, para que ele de fato seja autor. Ele coloca alguns tipos de autoria, né, então eu vou colocar esse lá no ambiente para vocês, tá? Vou colocar aqui para quem quiser agora, mas eu coloco no ambiente para que vocês possam ter acesso, tá bom? Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui para a gente finalizar. Ó, quem não tem Gmail, tô vendo alguém falando que não tem o Gmail. Quem não tem Gmail, abre o Gmail, tá? Então, criar conta Gmail, coloca isso no Google que na mesma hora você consegue, é muito fácil. Então, abra o Gmail, porque sem o Gmail você não consegue usar o Google Classroom, tá? Então, tem que ter um Gmail ou o Inova, né? Qualquer e-mail que seja Google, tá? Gente, muito obrigada, tá? Pela paciência de vocês nesse espaço que mais eu falei, né? E ouvi muito pouco vocês, mas eu acho que para a gente encerrar, eu queria só que vocês falassem um pouquinho o que vocês aprenderam, e aí, claro, esse falar nas nossas enquetes, para que a gente possa organizar na semana que vem, né, com os tutores, o tira dúvida de vocês, tá? Acessem esse link e me diga quanto vocês aprenderam de cada atividade dessas que a gente mostrou hoje. Claro, considerando que foi um tempo curto, né? Mas o que você entendeu, o que você não entendeu, né? O que não deu para aprender mesmo. Então, de não aprendi até aprendi muito, tá? Então, desde o desenho didático, criação de turma, criação de tópico, material, pergunta, atividade com teste, tá? Que foi tudo que a gente viu hoje. E com essa avaliação do que vocês aprenderam, a gente encerra esse webinário de hoje. E eu quero agradecer muito, inclusive, as mensagens super carinhosas que eu recebi no ambiente virtual. Gente, muito obrigada. Eu leio todas, infelizmente não dá tempo de responder todas, mas eu leio cada mensagem, me emociono com cada mensagem que vocês mandam, e sei que, assim, fico bem feliz por saber que a disciplina está sendo significativa, está fazendo sentido para cada um de vocês, tá? Muito, muito obrigada.